Oi pessoal, eu sou o Lucas MWK, vulgo Atlético Comics do Twitter, e eu tô falando aqui direto do Japão. E a princípio eu ia fazer uma live desenhando e conversando com vocês, que alguns seguidores queriam me ver. Não que eu ia mostrar o rosto, mas eu ia desenhar lá, a gente ia bater um papo tudo, só que o YouTube disse que eu sou um merda, que eu não tenho 50 inscritos, então eu não tinha direito de fazer live. Mas eu gosto de mostrar um pouco dos meus processos dos meus desenhos. E eu acho que quando eu faço pré-jogo é um negócio mais complicado e daria para render um vídeo. Então eu queria mostrar para vocês um pouco, porque eu não queria muito desistir dessa ideia de mostrar como funciona o processo dos meus desenhos. Então vamos lá que vai ser um vídeo legal. Espero que vocês venham até o final, tá bom? E eu vou dar um pequeno adendo aqui, por causa que talvez ao longo do vídeo vocês percebam que ficou meio cortado os áudios, por causa que eu gravei sem roteiro, eu não fiz roteiro, eu detesto fazer roteiro, ficar lendo assim o negócio, para mim não sair natural. Então eu fiz pequenos cortes e fui colando com outros áudios que eu gravei ao longo do vídeo, tá bom? Muito obrigado, é só isso. A primeira etapa do desenho é o processo que eu chamo de busca de referência. Eu gosto bastante de Naruto. Eu não sou muito de ver outros animes, eu nem vejo anime, na verdade. O primeiro anime que eu tô completando é Naruto. E eu gosto de buscar assim, referências bem coloridas. Eu gosto bastante de colorir, algo bem carregado no meu desenho, que é uma característica minha, desenhar bastante, botar vários pequenos detalhes. É um saco para desenhar por causa que fica demorando demais, eu fico com raiva, preguiça de finalizar, mas depois que finaliza fica muito lindo, igual esse do Pen que eu fiz aí. Ficou muito bacana, mas no meio do processo fiquei me perguntando por que eu exagerei nos canos, nos negócios ali. Ixi. Mas no geral é buscar alguma referência que represente melhor o jogo. De vez em quando eu pego de referência que não tem absolutamente nada a ver com o time que vai jogar, tipo o primeiro pré-jogo de Naruto que eu fiz, que é esse do Galo em cima de outro Galo, que não tem nenhum coelho na imagem, mas eu gostei bastante. Na época foi o pré-jogo que mais pegou like. Hoje em dia é aquele lá do Galo e Cruzeiro, que também ficou muito firme, embora não tenha nada a ver com o Cruzeiro, não tenha nada do Cruzeiro, era só o Galo e a faixinha do 9x2. Mas sempre eu gosto de buscar uma referência que tipo, consiga representar o outro time do outro lado. Eu peguei esse do Kuririn, só que eu não sei quem é esse velho, desculpa, é que não acompanha Dragon Ball. Mas eu peguei ele porque o mascote do Ceará é o Vozão, então achei que ia combinar bastante com a estética do jogo. E um fato interessante sobre os pré-jogos é que eu comecei a fazer eles por causa que na época eu era uma conta menor, eu tinha 900 seguidores na época, meus posts, minhas tiras pós-jogos iam bem, só que eu queria mais likes, sabe? Aí eu comecei a fazer pré-jogo pra chamar alguns amigos meus pra collab, que nem era collab de verdade, eu só desenhava eles e marcava eles eram obrigados a repostar meus desenhos. Mas esse era o intuito, sabe? Eu fazia o pré-jogo pra eles me ajudarem, aí eu tinha mais visibilidade e acabava ganhando seguidores. Só que como não ia ter como fazer collab todo jogo, eu tinha que fazer meus próprios. E aí que tava o problema, que eu sempre eu começava a repetir um padrão, que era o fundo preto, a areia MRV pequenininha e o galo fazendo porra nenhuma no meio. E daí começava a me encher o saco, por causa que demandava tempo, que eu fazia tudo na mão, então tipo, eu perdia tempo fazendo. Ela não ia bem na página e eu só ficava com raiva, então tipo, eu só tinha desistido de fazer e eu voltei a fazer esse ano, com as coisas de Naruto que me deixou animado. E hoje em dia eu gosto mais de fazer até pré-jogo do que fazer pós-jogo. Os pós-jogos normalmente são mais simples, os pré-jogos que eu me empenho bastante. E tipo, eu gosto também hoje em dia eu gosto bastante de fazer collab com alguns amigos meus, mas a princípio os que são menores que eu, porque eu sinto que eu tenho público hoje para poder ajudar eles, né? Porque eu era menorzinho e eles me ajudavam. Então hoje eu acho que dá para ajudar alguns contos menores quando eu faço pós-jogos, por isso sempre que me chamam eu faço na maior boa vontade do mundo, porque eu gosto de ajudar as pessoas. E partindo para a parte mais divertida do processo, que é a hora de desenhar ele, por causa que é onde eu tenho maior liberdade artística, eu posso fazer o que eu quiser nele, claro que não 100% o que quiser, sabe, eu ainda vou seguir a referência, mas eu sempre tento ficar um pouco mais longe da referência, sabe, não fazer 100% igual, porque senão não estou usando de referência, eu estou só copiando o desenho de alguém. Por isso que eu sempre ponho detalhes que muito provavelmente vocês nem ligam ou nem vão ver, mas eu gosto bastante de lotar bastante. Eu gosto que as pessoas parem e olhem pro meu desenho. Eu não gosto que eles vão dar o like e vai embora. Eu gosto de prender a pessoa para ela ver, tentar procurar todos os detalhes escondidos que eu deixei nos desenhos. Um negócio que eu gosto bastante para rechear as artes é sempre deixar umas palavras escritas em japonês, tipo galo ou alguma minha superstição pro jogo. Eu sempre deixo nesses pré-jogos assim. É só procurar lá que vocês vão achar. Eu ia gravar eu desenhando o esboço do pré-jogo, mas a minha câmera é ruim, a iluminação aqui de casa também não é das melhores,
Então eu preferi pular logo o processo final, que vai ser quando eu começo no Ibis Paint, que aí vocês vão conseguir ver melhor a cada detalhezinho que eu vou botando. Vou dar uns zooms nas áreas que eu quero de destaque e vai ficar mais fácil de explicar para vocês. Oi pessoal, vou começar agora a fazer o desenho pré-jogo. É exatamente agora meia-noite e 23. Eu ia gravar eu desenhando, só que a minha câmera é ruim e não tem pra onde eu apoiar. E agora é meia-noite, então a iluminação também tá ruim. Então eu só vou dar um corte seco e muito provavelmente 1 da manhã por volta aí que eu vou estar finalizando a arte. Oi pessoal, é 1h25 da madrugada. Eu não lembro quando que eu comecei a desenhar, mas o desenho tá pronto. Praticamente pronto, né? Eu já fiz o rascunho. Eu ainda tenho que ajeitar algumas coisas, que eu errei a proporção, tudo, mas no geral tá pronto. Eu gostei bastante dessa logo aqui, que eu tentei copiar um pouco do dragão, mas não tem dragão, então eu só botei a garra ali, agarrando a bola ali. Eu já tô bem cansado, eu já vou dormir. E por hoje é isso. Eu vou tentar finalizar o desenho amanhã. E tomara que o Galo ganhe esse jogo, né? Porque puta que pariu. Ficar até agora de madrugada pra ficar fazendo esse desenho e ele perde, né? E é isso, obrigado por todo mundo aí e eu vou terminar agora. Bom dia, eu acabei de acordar. Eu até peço desculpa na última parte do vídeo que eu tava um pouco cansado, aí eu falei um pouco baixo e morto. Mas é porque eu realmente tava cansado, eu não sou acostumado a ficar madrugando toda vez. Antes eu madrugava com mais frequência, mas agora eu priorizo dormir mais cedo. E hoje vai ser um dia um pouco corrido que eu tenho que sair e mais tarde ainda tenho que participar da live do meu amigo Cigarro, onde a gente vai jogar Gartic, conversar um pouco. Mandou 935 reais. Ô gente, eu fui pra Buenos Aires em novembro. Sou atleticano desde muito novo e pra mim foi uma oportunidade única. Infelizmente saímos derrotados. Na saída, eu abalado encontrei um rapaz. Ele me falou que eu não deveria ficar triste, que tinha uma solução pra mim. Ele me chamou pra um beco escuro e me mostrou um dispositivo, era uma espécie de controle de TV. Ele disse que era o controle que mexia no tecido espaço-tempo. Apertei um botão, o controle começou a tremer e enfiei na bunda. O nome do rapaz era Jutz. Então eu vou fazer a arte um pouco correndo hoje, mas vou tentar entregar dentro do prazo. Chegando nas etapas finais do desenho, agora é a line art, que para você que não sabe o que é line art, é você passar a linha final no esboço do desenho. Normalmente tem outros significados, mas no geral é sempre esse, tu pegar o esboço e passar a linha final para finalizar o desenho. Que sinceramente é chato pra caralho, eu odeio essa parte, normalmente é a parte que eu mais perde qualidade de desenho, que é quando eu começo a fazer nas coxas pra terminar logo essa parte, que eu realmente não gosto. É muito chato com relação ao desenho. Quando eu fui finalizar o desenho, eu comecei logo pela logo, que sinceramente eu fiquei até surpreendido, porque ela ficou muito boa. Eu tentei fazer ela só com um detalhe para agregar mais no desenho, só que eu acabei que ela puxa toda a atenção, na minha opinião. Tirando o desenho inteiro, tipo, o desenho inteiro, a minha parte preferida foi a logo, que eu achei ela bem criativa, eu acho que eu consegui passar bem a logo do Dragon Ball, acho que ficou bem igual e eu gostei bastante. Que o toque final na logo, acho que foi legal e botar esses galos. Eu achei que eu consegui ficar bem cheio e eu gosto de desenhos recheados de detalhes. Eu acho que ficou bem bacana esse galo andando em cima do enquadramento, tudo. Eu achei que ficou bem da hora a logo, eu gostei, é a minha parte preferida do desenho inteiro. Partindo para o enquadramento do desenho, eu comecei logo pelo galo, porque ele é o destaque da imagem. Normalmente quando eu vou fazer um desenho, eu sempre começo pelo destaque, que é na arte do pen. O destaque era o rosto. Claro que o pen estava de destaque na arte, mas o que era mais chamativo era o rosto. Normalmente eu começo pela parte que mais vai chamar a atenção e eu acho que o galo é o que mais chama a atenção aí. Normalmente o cenário é a parte mais complicada, assim, digamos assim, no meu desenho, porque eu não gosto que eles fiquem muito vazios, mas aí que tá. Quando eu vou tentando botar elementos que não estavam no esboço, começa a cagar o desenho, por causa que eu não planejei aquela parte. Como vocês podem ver, o esboço saiu meio apagado. E se perceberem, está errado demais a perspectiva do muro. Ela tá de frente, aí o chão tá todo virado para cá. Eu errei na perspectiva. Dava para arrumar? Dava, mas eu tava atrasado para postar o desenho e eu tava sinceramente com preguiça. Eu já tava de saco cheio de mexer com a line art. Eu não queria atrapalhar mais o desenho, porque poderia estragar ele. Então eu preferi deixar ele ali. Importante que não dá pra notar muito, mas se tu olhar com atenção, eu errei na sua de perspectiva. Eu pulei um pouco das etapas, eu pulei pro final do vídeo praticamente do desenho, pra mostrar só como ele ficou no fim, porque o vídeo inteiro é só eu passando a linha e não tinha nada interessante a comentar ou agregar no vídeo. Tipo, já tava um pouco tarde, por causa que eu tinha saído, eu ainda tinha voltado, feito a live com cigarro.
Então eu tava meio atrasado, eu tava afim de dormir e eu só dormi. Não, eu só dormi e não tinha muito o que mostrar no desenho mesmo. Dia de jogo, só faltava uma coisa para terminar o desenho, que era colorir ele. E sinceramente, depois de desenhar, é a parte mais interessante, na minha opinião. Que é a parte que fica mais, vai ganhando vida o desenho. Eu vou deixando ele mais interessante. Uma técnica que eu gosto de usar ela para colorir o desenho é a matriz das cores. Que em vez de eu só abaixar a tonalidade do desenho, eu posso usar outras cores para sombrear. Tipo na esfera do dragão, eu não sombreei ela com um amarelo mais escuro, eu usei laranja porque fica mais bacana. E tipo, tem outras cores que também eu acho muito relaxante ver eu pintando, porque é a parte muito divertida, sério. Eu gosto bastante de pintar meus desenhos. Nem sempre ficam tão bonitos quanto eu idealizo na minha cabeça, mas nesse caso, nesse desenho, eu acho que ficou muito bacana. Ficou uma coloração bem viva e ficou muito bonito o desenho. Botando a cereja final no topo do bolo, é só botar o selo que eu fiz em inspiração a um selo que eu vi, que é esses carimbos japoneses. Eu achei muito estiloso, fica muito bacana, e eu tava tendo uns problemas que no Instagram frequentemente eu via gente postando meus desenhos, só que eu acho que o enquadramento do Instagram é um pouco pequeno e eles simplesmente recortaram meu nome, então eu decidi agregar esse selo que às vezes a pessoa vai achar que faz parte do desenho e não vai recortar. Então fica aí a dica aí, quem quiser assinar seus desenhos aí, eu recomendo que vocês ponham um selo aí, que vai ficar, além de ficar bacana o desenho, fica bonito no final. No geral, eu daria uma nota 7 pro desenho. O desenho não ficou feio, mas também podia ser melhor. Como eu disse, teve várias partes que eu fiz um pouco preguiça, mas no geral ficou um desenho bacana, um desenho ok. Eu gostei bastante de fazer ele. Agora eu tô falando depois de ter postado o desenho. Inclusive, muito obrigado aí. Deu estourada bacana o desenho. Muito artista foi comentar lá. Eu acabei descobrindo que uns caras famosos me seguem. Eu não segui eles de volta. Mas, tipo, eu gostei bastante de fazer esse desenho. Eu me diverti. Tipo, normalmente eu me divirto bastante fazendo esse desenho, mas nesse meio tempo eu tava fazendo vídeo, gravando, e eu achei muito legal. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Eu acho que eu pretendo, né, fazer mais vídeos explicando outros negócios. Talvez o próximo vídeo seja explicando sobre como eu fui participar daquele torneio do Japão, do Roster Fight. Mas no geral é isso. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo. Eu me diverti bastante fazendo. Espero que vocês gostem e tenham assistido até o final. E é isso. Muito obrigado por tudo aí.